Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo novamente aqui para o nosso segundo encontro do segundo workshop O Mundo Chamado Condomínios. É um prazer de novo estar aqui com vocês falando de temas tão importantes para o nosso dia a dia e que eles estão mais presentes no nosso cotidiano do que a gente imagina. Infelizmente, na segunda-feira, trazendo aqui uma explicação, não foi possível a gente fazer a nossa transmissão, embora no primeiro dia eu tinha falado que todos os nossos encontros seriam sempre às segunda-feiras, às 20 horas, mas por questões particulares, as pessoas que me conhecem, tive um pequeno acidente doméstico, que inclusive tem a ver com o tema da nossa live de hoje. Não foi possível estar aqui, então a gente reorganizou nossa agenda, fizemos contato com a nossa convidada, e aí tentamos encaixar as agendas e estamos aqui novamente para falar com vocês sobre esse tema que é o mundo chamado condomínios e as suas regras cotidianas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os impactos jurídicos da inspeção predial, qual é a importância, por que precisa ter uma inspeção predial, seja o condomínio unifamiliar, seja um condomínio misto, seja um condomínio comercial, o que isso impacta diretamente na vida aí dos condôminos. E para falar com esse tema com vocês, eu tenho uma convidada muito querida, muito especial, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. Tô vendo aqui que a Val ainda não entrou, então vou aguardar ela entrar na nossa live para a gente fazer o convite para ela. Mas hoje quem vai falar conosco aqui é a Valdineia da Hora, ela que é inspetora predial, gestora condominial há mais de 8 anos, tem uma vasta experiência aí atuando diretamente nessa área como gestora condominial. Ela já trabalhou em alguns condomínios especificamente, atua hoje dentro de uma grande administradora aqui dentro do estado do Espírito Santo e vai poder colaborar com a gente aí, falando sobre o seu dia a dia, suas experiências. A gente vai fazer aquela troca diária que a gente faz aqui, tentando levar para você de uma linguagem mais direta e mais tranquila para que você possa sair daqui com o máximo de conhecimento absorvido, tá joia? A Val, somente para vocês saberem, ela é formada em segurança do trabalho, também tem formação em segurança patrimonial e atua diretamente nas relações condominiais aí com os síndicos, com os condôminos. E tem também um currículo aqui que eu vou deixar ela falar no final da live, extracurricular muito boa de sommelier. Por quê? Esse parece uma informação vaga falando de condomínio, mas não. Quem conhece um pouquinho da rotina de sommelier, sabe que é uma pessoa que precisa ter um gosto apurado, precisa ter aí um refino no trato das coisas, e isso contribui muito no dia a dia dela enquanto gestora condominial. Tá joia? Então eu vou fazer uma introdução aqui para vocês sobre o que é importante dentro dessa temática que nós vamos falar hoje, que é a inspeção predial. Primeiro ponto que vocês precisam entender é o que de fato é uma inspeção predial. Estou vendo aqui, acho que a Val já entrou, então eu vou fazer o convite para ela, que enquanto ela entra, a gente vai falando do tema aqui. Espera um pouquinho. Precisou ser adiado, mas a gente é casca dura, vamos fazer na mesma semana. Vamos manter, Val, obrigada pela sua disposição de estar aqui comigo, de reorganizar o seu tempo aí, sua agenda. Uma coisa que já estava organizada há mais de um mês, né? Mas você conseguiu se adaptar aqui para estar com a gente hoje falando desse tema, que você atua diretamente com isso. Estava explicando para o pessoal aqui, não sei se você chegou a ouvir, você é formada em gestão patrimonial, é formada em segurança do trabalho, também fez um tempo aí o curso de Direito, então conhece de normas e regras, trabalha mais de 8 anos na área. E eu falantei aqui para o pessoal que você também é formada em sommelier, então você tem toda aquela técnica ali de apuração, de detalhamento, que parece uma coisa que não tem nada a ver, mas no dia a dia de um condomínio, para a função que você exerce aí, de gestão condominial, é muito importante estar atento aos detalhes, estar atento aos pormenores que envolvem ali a sensibilidade que envolve as relações condominiais, não só como gestora, mas principalmente nesse tema que a gente vai falar hoje, que é a inspeção predial. Estou vendo um monte de gente aqui, Val, entrando, a Wesley, Paula, um monte de gente aqui mandando Val maravilhosa, Val parabéns, saudades. Pessoal, se a gente não conseguir responder para todo mundo aqui, porque vai passando muito rápido os comentários, mas se ficar alguma dúvida, vocês mandam para mim no direct ou mandam no direct da Val, né, Val? Que a gente tenta aí
trazer as informações para vocês. E outra coisa que eu vou pedir aqui no início, que às vezes a gente fala no final, o pessoal tá tão empolgado com a live e esquece. Não esqueçam de mandar para a gente aqui, não só os comentários, mas sugestões para as próximas lives. A gente está fazendo de uma forma um pouco diferenciada do primeiro workshop, Val. A gente vinha falando aqui dos temas e eu e a minha equipe a gente identificou, até mesmo pelo feedback das pessoas, que a gente fazendo a dinâmica de perguntas e respostas, a gente conseguiu otimizar o tempo e ser mais direto. Então, essa é a nossa, como a gente já tinha conversado, essa maneira que a gente está trabalhando. Então, eu peço pessoal para mandar aqui as informações, as dúvidas que vocês têm por direct. Não manda por essa caixinha aqui que fica de pergunta, a gente manda pelo direct, que depois eu consigo fazer a triagem. Quando manda aqui, a gente faz um comentário e depois fica perdido na live, eu não consigo ver essas perguntas aqui. E vou pedir também todo mundo para printar a tela, compartilhar, mandar aqui na setinha embaixo, aqui tem uma setinha igual um envelopezinho. Manda para as pessoas, manda pelo menos para 5 pessoas que estão assistindo aqui, porque se a pessoa não puder ver agora online, esse conteúdo fica gravado e as pessoas vão precisar. Principalmente você que está assistindo, que é síndico, condômino, advogado, que atua dentro dessa área, mande esse conteúdo, porque nós vamos trazer que quem atua dentro da área condominial aqui no estado, principalmente no município da Grande Vitória, nós vamos trazer alguns temas aqui muito importantes para vocês, com prazos, né, Val? Algumas coisas nesse sentido. Então, manda esse vídeo aqui para a galera, para a pessoa ficar informada, porque a nossa máxima aqui, Val, é gente informada é melhor para todo mundo, né, não, Val? Eu Com vou deixar você certeza. se apresentar, Val, antes da gente entrar no tema, tá? E aí depois eu já vou vir aqui com aquelas explicações básicas para a gente entrar nas perguntas e respostas. Então, você está com a palavra agora, pode se apresentar para todo mundo e dizer aí, contar um pouquinho da sua experiência dentro da área condominial, sem ser somente em questão de inspeção predial, mas conta para a gente um pouco da sua experiência para o pessoal poder te conhecer um pouquinho melhor. Boa noite a todos. Meu nome é Valdineia, da Hora Batista, né? E o pessoal me chama de Val, né? Meus amigos mais íntimos e quem me conhece, né? Porque Valdineia é o nome mais difícil. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença, né? O pessoal que está aí saudando, né? Maravilhosa está por conta de vocês, né? Mas eu sou muito profissional, gosto do que eu faço. Como a Rebeca mesmo falou anteriormente, eu sou formado em segurança patrimonial, né? Finalizando segurança no trabalho, que eu acho importante agregar. E trabalho em uma grande administradora de condomínio, né? Bastante renomada e premiada no estado, há 9 anos. E a gente desenvolve lá todo esse trabalho voltado ao tema de hoje, que é a inspeção predial, e sempre atentos, principalmente à questão jurídica e a seus impactos, porque a gente trabalha na prevenção. Porque quando a gente começa a trabalhar simplesmente para apagar os incêndios, como é dito na área, você acaba tendo custos, dentre outras coisas que podem impactar. E nesse período, nesses anos, a gente foi aprendendo muito, eu aprendi bastante, né? O condomínio, ele é um mundo. Muita gente acha que não, que é simplesmente chegou lá e está tudo bem, é fácil, mas não é. Então tem muita coisa por trás do mundo condomínio e muita coisa que as pessoas que estão lá dentro muitas vezes desconhecem. E o trabalho do síndico é um trabalho muito importante, porque ele não é só gestor de conflitos, ele é gestor de contratos, ele é um psicólogo, ele é um patrão, ele é o seu vizinho, principalmente, que muitas vezes as pessoas esquecem, e atrás disso tudo, ele é um ser humano. Então, assim, você nesse universo, nesse mundo condomínio, e Rebeca, você tem nos agraciado, principalmente com a sua experiência e com agregado ao jurídico nessas lives que você tem promovido. Então, muita gente, muitas pessoas que hoje desconheciam algumas coisas, algumas normas, e você tem falado uma linguagem bem simples, né, e bem clara, que fica fácil de todos entender. E assim, te digo que é um prazer, uma honra estar participando. Agradeço aos amigos que disponibilizaram tempo
para estarem aqui e a pessoas que têm interesse de estarem nos assistindo, porque querem agregar um pouco mais de conhecimento. E eu estou aqui para a gente bater esse papo, esclarecer. Se futuramente, pessoal, se estiverem em dúvida, mandar no direct da Rebeca ou no meu, a gente vai responder junto, entendeu? E aí eu estou aqui por conta de vocês. Eu que falo que a honra é minha, a honra foi trabalhar. Gente, vocês não sabem aqui, né? Hoje, para mim, é um prazer todas as pessoas que participaram comigo e que vão participar, é um prazer receber, mas a Vala tem um gostinho especial, porque a gente trabalhou muitos anos juntas. E aí, nossas áreas se interligavam, mas às vezes conflitavam por conta das suas atividades. Eu era jurídica, ela era gestão predial ali. E aí, então, o nosso trabalho era muito intenso. Ela falava assim, Rebeca, você é muito burocrática. E aí, o tempo foi passando, o condomínio foi mudando a visão. Exatamente o que você falou, Val. Foi mudando a visão, não só da administradora, mas do próprio condomínio, dos condôminos, dos síndicos, do poder judiciário, do poder da administração pública, né? Foi modificando as coisas. O nosso estado também foi mudando. Em alguns estados, eu tenho falado aqui, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro até mesmo, já são mais evoluídos em algumas questões condominiais, até na forma de gerir o condomínio, mesmo que seja um condomínio residencial. E aqui no estado demorou algumas questões chegarem. E quando chegou, começou, como a gente vai tratar aqui, começou a chegar, o condomínio começou a ser bombardeado juridicamente. E a visão das pessoas mudaram. Então, eu fico muito feliz estar aqui com você e falar sobre isso, sobre o tema. É claro que a gente trabalha com isso, todo trabalho tem um porquê da gente fazer, né? As lives sempre tem um porquê da gente fazer, mas eu fico muito feliz de poder passar para as pessoas nessa tentativa de uma linguagem mais fácil, porque lá na frente, quando a gente vai trabalhar, isso vem com um retorno muito grande. Eu vi aqui que Vanessa, que vai participar na próxima live, segunda-feira que vem, estar presente. Vanessa, um beijo para você. E eu vi a Paula aqui também, que é síndica profissional, que está acompanhando com a gente, que inclusive eu vou fazer esse convite para ela online, para ela participar com a gente, porque ela não vai poder me dizer não mais, sabe, gente? Então, assim, nas próximas, Paula, você também está convidada para os próximos workshops. Eu tenho certeza, eu acompanho, você tem feito um trabalho muito bacana aí. Eu acho que você tem muito a acrescentar aqui com a gente. Mas aí, Val, falando juridicamente, sobre o tema inspeção predial, a gente vai falar dos outros municípios também, mas eu queria abrir esse tema para que os municípios que ainda não têm essa legislação, eles fiquem atentos, né? Os síndicos de Serra, Vila Velha, Cariacica, né? Os outros municípios que não fazem parte da Grande Vitória, fiquem atentos a isso. A inspeção predial, como eu falei, ela é muito importante por diversos motivos. Um deles é a segurança, não só jurídica, mas a segurança de pessoas, né? Nós estamos falando de vidas. E a inspeção, ela nasce com esse objetivo. Não é de multar, de fiscalizar simplesmente, de trazer obrigações para o condomínio para além das que ele já tem, mas é de proteger as vidas. E a gente viu, de uns anos para cá, algumas coisas aconteceram. Primeiro, o grande evento que aconteceu, vamos dizer assim, foi o incêndio da Boate Kiss, que nem fica aqui no nosso estado, né? Um ambiente fechado, que tem um conglomerado de pessoas ali específico, houve um incidente, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente vão se recordar desse incêndio. E lá naquela época, quando aconteceu tudo isso, uma das questões que foram debatidas sobre a culpabilidade de quem tinha dado ali aquele incêndio que matou tantas vidas, tantos jovens, né? Porque é uma cidade universitária, e a boate estava lotada, foi exatamente se tinha uma inspeção no local e se o alvará de corpo de bombeiros estava tudo ok, porque o alvará de corpo de bombeiros é um documento que sinaliza que aquele ambiente ali está adequado para não só receber aquela quantidade de pessoas, mas que está ofertando segurança. E aí foi constatado, né, que a boate errou, houve talvez também um descumprimento aí de normas pelos próprios músicos na questão dos aparelhos, deles estarem ok, mas no final das contas a boate aí foi a maior penalidade. Na verdade, a maior penalidade foram as famílias, né? Que perderam as vidas ali, as próprias pessoas são jovens que acabaram morrendo. Mas a boate aí foi penalizada e a cidade, enfim, é lembrada por isso. Passado algum tempo, a gente que mora aqui no município de Vitória, a gente teve um incidente de um prédio que fica ali, não vou citar o nome, mas todo mundo conhece, que fica ali na Enseada do Suá, que teve aí a parte de lazer, parte da parte de lazer, que era a piscina onde caiu também
E aí acendeu um outro alerta dentro aqui do estado, dentro do município, quanto à necessidade de segurança novamente. Neste caso, né, somente o porteiro veio a falecer, né? Mas o prédio precisou ser desocupado, os moradores ficaram muito tempo morando em hotel, enfim, foram para outros ambientes e foram prejudicados. Hoje voltaram, mas o prédio acabou, é um condomínio de alto luxo, ele acabou perdendo seu valor patrimonial, de certa forma, porque as pessoas ficam inseguras de retornar, apesar da construtora ter refeito a obra, dado assistência à família do porteiro que veio a falecer. E eu lembro quando isso aconteceu, a gente trabalhava na administradora que fica bem ao lado do condomínio. Uma das primeiras coisas que se perguntava e o alvará do Corpo de Bombeiro, tá em dia? Por quê? Se o alvará do Corpo de Bombeiro está em dia, então foi algum incidente, não foi displicência aí. E aí o síndico também teve que, né, porque ele tinha ficado machucado, mas aí respondeu lá administrativamente, enfim, chegaram numa solução lá. E agora, recentemente, a gente viu aqui em Vila Velha, no município de Vila Velha, que voltou a acontecer isso com outra área de lazer, teve um problema, os vizinhos precisaram sair, os vizinhos não, os moradores precisaram desocupar, ir para hotel, enfim. A gente vê que, num curto período de tempo, alguns incidentes aconteceram que falam diretamente sobre a questão da segurança. E um dos pontos que é necessário para manter a segurança é a inspeção predial. E aí, então, recentemente, não tão recente, porque a lei não é de agora, ela é de 2019, foi sancionada a lei, eu até anotei aqui, para quem quiser anotar, estiver assistindo, gente, a lei 9.418 de 2019, que fala especificamente sobre a inspeção predial dentro do município de Vitória. E essa lei trouxe uma obrigação que alguns condomínios, eu e o Val, a gente estava conversando sobre isso, né, Val? Alguns condomínios não estavam preparados, embora a inspeção predial já seja requisito de expedição de certificado de conclusão de obra, ou ABITS, como a pessoa preferir chamar, já seja requisito de expedição de um alvará de funcionamento para os condomínios que são mistos, já é requisito para a expedição do alvará de Corpo de Bombeiros, mas agora veio uma lei específica que fala sobre a inspeção, né, para ratificar a necessidade da inspeção predial. E aí essa lei já está em vigor para alguns condomínios. Por quê? A lei ela fala o seguinte: toda edificação, qualquer edificação que tenha grande concentração de pessoas ou trânsito de pessoas, precisa sofrer essa inspeção predial por um profissional habilitado ou no CREA ou no CAL, né? Que são os órgãos regulamentadores da atividade de engenharia e arquitetura. E esse profissional ele vai fazer uma inspeção, tem um artigo 3º da lei, ela vem falando especificamente, vai olhar a parte hidráulica da construção civil, enfim. Eu até deixei aqui separado, né, a parte de fazer algumas análises descritivos, comparar os projetos arquitetônicos, ou seja, além daquele ABITS que é feito, o condomínio precisa apresentar um laudo com essas questões. E qual é a edificação, né? E aí, falando de condomínios, qual é a edificação condomínio, que existem outros tipos de edificações que não são condomínios, qual é a edificação que vai ser impactada diretamente por essa lei? Vai não, está sendo impactada diretamente por essa lei. Todo condomínio que tiver mais de 9 metros de altura e mais de 900 metros quadrados de construção efetivamente, né, de área construída. Então, esses condomínios que tenham mais de 900 metros quadrados ou mais de 9 metros de altura, precisa fazer essa inspeção. Outros tipos de edificação, por exemplo, a nível de conhecimento, né? Locais que armazenam produtos inflamáveis, precisa. Locais que têm aglomeração de pessoas e tem mais de um andar, o primeiro andar recebe 400, como boates, né, que acontece aqui em Vitória. E o segundo andar, capacidade de 150, circulação de 150 pessoas ao mesmo tempo, também tem que fazer. Mas falando de condomínio, quem precisa, mais de 9 metros de altura, e mais de 900 metros quadrados de área construída. E aí, Val, essa lei ela é um pouquinho complicada, porque ela dividiu os condomínios em duas categorias. Aqueles condomínios que têm mais de 10 anos, né, de expedição de certificado de conclusão, ela fala, gente, em certificado de conclusão de obra, que equipara-se a ABITS, tá? Quando você lê a lei, que a gente deixa o número aqui, você entende também a ABITS. Então, aqueles prédios que têm mais de 10 anos de conclusão de obra, eles tiveram um prazo de 2 anos a partir do sancionamento da lei, que expirou em 2020.
Para aqueles prédios que tinham até 10 anos da edificação, eles tinham que fazer essa inspeção predial, independente de ter a BIC ou certificado, e imediatamente apresentar na prefeitura. O que é o grande problema, Val? E aí eu acho que você vai poder contribuir com a gente disso. Os prédios não estavam preparados financeiramente, né? Vou até deixar você falar um pouco dessa parte de estar preparado financeiramente, só que ele se deparou com uma obrigação. E essa obrigação, se não for feita, além de todas as questões, você não consegue, se for um prédio misto, de salas comerciais, né, um ambiente comercial, você não consegue expedir o alvará de funcionamento junto à prefeitura. Você fica ali com o seu alvará suspenso se você não apresentasse essa documentação. E também, além disso, o condomínio ele pode ser multado em até 100 UFIR. O que é UFIR? É a unidade de medição de uma multa, né? E hoje, no ano de 2020, quem é responsável por tabelar esse valor de UFIR é a Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda do Estado, ela colocou, eu anotei aqui para vocês saberem, que é 3,6.459. Equivale a um UFIR, não é em reais. Então, você multiplica isso por 100, dá um resultado de uma multa aí de R$ 364,59 por unidade imobiliária. Agora, você pensa, isso é uma multa por não apresentar no prazo. Além das outras consequências, né? Dependendo do prazo, do condomínio pode ser até interditado, né? E aí você pensa, Val, além de tudo isso, o condomínio ficou aí numa situação complicada, né? Porque se o condomínio tiver 10 unidades, a gente não pega condomínio, é muito difícil, a não ser que seja um condomínio residencial de casas, né? Que também tem que passar, porque essa obrigação não é só para condomínio, é para toda condomínio misto ou comercial, para toda edificação, qualquer tipo de edificação, o condomínio é uma delas. Ele não tem esse valor em caixa. E aí, Val, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar nas perguntas específicas sobre essa questão predial, como é que você tem, como gestora, orientado os seus síndicos, os seus condôminos, porque isso impacta financeiramente, diretamente financeiramente. E aí, as pessoas também ficam um pouco sem saber dessas obrigações, foram pegas de surpresa. Como é que você tem tentado traçar um plano estratégico para que o condomínio possa, então, cumprir essa norma de inspeção predial, que eu sei que você atua muito em Vitória, e para o pessoal também que está assistindo aqui, que não tem ainda essa obrigação legal municipal, como que eles podem começar a se preparar para quando essa lei vier a ser sancionada nos demais municípios? Então, essa lei, né, como você mesmo tinha falado, Rebeca, ela veio para trazer uma certa segurança. Porque o que é que acontece? As pessoas não entendem e eles acham que é gasto, mas não é. Você está investindo no lugar onde você mora e isso valoriza. Os prédios novos já vêm com algumas inspeções, mas os prédios mais antigos, você vai ficando ali e aí qual é o condomínio hoje? Ele arrecada para pagar despesa. O condomínio ele não tem fins lucrativos, né? Você tem o percentual que já é estabelecido para o fundo de reserva, que é para emergência. E nesse caso, essa inspeção, ela tem um custo, que você tem que pagar um profissional, como você mesmo falou, né? E esse profissional, ele tem que estar habilitado para fazer essa inspeção predial para apresentar na prefeitura. E quando esse profissional, que o primeiro custo é pagar o profissional para que ele faça essa inspeção. Então, você chama uma assembleia para conversar com as pessoas, porque você tem que fazer. Você não é uma coisa que você vai poder ficar postergando. Tem que ser feito. Em algum momento você tem que fazer. Então, você chama uma assembleia, você faz a arrecadação para você pagar esse profissional, e esse profissional que está capacitado vai elencar o que tem a ser feito nessa inspeção, né? Ele vai elencar e vai te dar os prazos. E quando ele faz esse levantamento, ele faz o levantamento, ele faz o registro fotográfico e ele te dá o passo a passo do que deve ser corrigido e em que momento, porque ele elenca as prioridades, né? Você vai ter da alta prioridade à baixa prioridade e lá ele vai colocar os prazos e vai apresentar à prefeitura.
E depois dessa inspeção apresentada à prefeitura, ela volta para o condomínio, porque fica uma parte com o condomínio, né, uma cópia com o condomínio e uma cópia com a prefeitura. E aí, protocolado lá, você tem aqueles prazos. Mas o condomínio, hoje, ele não tem o dinheiro de imediato para cumprir aquela obra, aquela norma que está ali estabelecida, que hoje está fora do padrão. E o que é que o condomínio pode fazer? O condomínio chama uma assembleia, né, para fazer uma cota extra e arrecadar para essa despesa específica, porque as pessoas têm que entender que toda cota extra ela tem uma destinação e ela não pode ser usada para algo que seja fora daquela destinação. E ela tem que ter início e fim. Tá? Chegou na data, não conseguiu arrecadar o dinheiro, porque hoje também a gente tem nos condomínios, né, até por uma realidade do país, um índice de inadimplência. Chegou naquela data, você não conseguiu arrecadar o valor para cumprir aquela norma. O que é que o condomínio pode fazer? O condomínio pode ir junto à prefeitura, pedir uma dilatação de prazo para que consiga cumprir aquela norma, aquela prioridade. E para isso, pessoal, muitas vezes você vai precisar de uma assistência jurídica, porque a assistência jurídica ela vai te direcionar melhor. Hoje a gente tem isso, temos, mas também a gente tem a questão da dilatação de prazo. E você consegue fugir? A gente não consegue fugir, a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer quando o condomínio também puder fazer. Mas o condomínio, nessa dilatação, vou pedir um prazo e aí depois eu peço outro prazo. Não. Esses prazos são acompanhados. E para que você peça esses prazos, você precisa colocar documentos que comprovem que você está, naquele período, arrecadando, mas não conseguiu chegar no valor para cumprir a norma. Né? Mas, hoje a gente tem condomínios que, como você mesmo falou, Rebeca, com mais de 10 anos, né? Você tem condomínios que tem muitas coisas para fazer, como você tem condomínios que tem poucas coisas a serem feitas. Por quê? Porque no período desses 10, 20, 30 anos, ele foi tendo manutenções. E essas manutenções reduziram os custos para que seja feita, para que seja cumprido essas normas de hoje. Vai ter condomínios de mais de 10, 20 anos que vai sofrer, porque é obrigatório, né, você ter a inspeção, e que não vai ter muita coisa para fazer. Vai ter uma coisa ou outra, não vai ter nada. E aí, simplesmente, você vai ter seu alvará postergado por mais tempo, mais 5 anos, que eu acho que é a próxima inspeção, se eu não me engano, que é o que está aí na norma. Né? Posso não estar muito claro, que eu não lembro bem. São 10, de 10 em 10 anos. De 10 em 10 10 anos. em 10 anos. Aí eu digo, você cuida do seu patrimônio, do local onde você mora, onde você trabalha, cumprindo as manutenções corretas. E quando chegar nesse prazo de 10 anos, você vai pagar o profissional para que faça essa inspeção, apresente junto à prefeitura e você não vai ter um custo extra. Por quê? Porque nesse meio tempo você foi cuidando do patrimônio, realizando todas as inspeções e tarefas que são precisas, né? Que é o que você tem muito hoje. E Exatamente. então, Você falou uma coisa muito interessante, até anotei aqui, Val, sobre a utilização do fundo de reserva. Essa seria uma saída, né, para o condomínio. Além da taxa extra, você utiliza o fundo de reserva, aqueles condomínios que já fazem essa arrecadação, para cumprir essa inspeção predial aí. E aí depois você repõe esse fundo de reserva com a arrecadação aí da taxa extra. Por que você poderia utilizar esse fundo de reserva? Porque o fundo de reserva é, para quem não conhece, gente, um caixa que o condomínio faz, apesar de não ter fins lucrativos, para situações emergenciais, como, por exemplo, uma lei ser sancionada que demande um custo para o condomínio. Então, eu achei muito interessante que você ressaltou aí, Val. E outra coisa que eu achei muito interessante sobre essa questão da dilação do prazo, a própria lei já fala isso. Fez a inspeção predial, a pessoa, o técnico, né, que foi lá, o profissional, identificou as correções, o condomínio tem um prazo de 30 dias para cumprir. Está escrito na lei que esse prazo existe. E aí a própria lei já traz essa oportunidade. Que havendo a necessidade da edificação, ela pode protocolar junto à administração pública o pedido de dilatação de prazo, exatamente dentro do que você falou, apresentando documentação, apresentando suas justificativas. A lei fala
é que você vai pedir a dilação de prazo de forma justificada. E aí a administração pública vai pegar toda aquela documentação, vai ver de fato o que precisa ser adequado, sempre considerando duas coisas. A primeira, com certeza, é a boa-fé. A boa-fé é um princípio constitucional, né, Val? Então, assim, se o condomínio está tendo a boa-fé de não só de cumprir a atual norma dentro do município, mas também vem tendo boa-fé em todas as demais normas que ele é obrigado a cumprir, entre elas aí a manutenção de alvarás, que tratam da segurança jurídica, a administração pública vai levar isso em consideração, porque apesar de ter cumprido tudo isso durante esse tempo, ainda existem questões que precisam ser modificadas, porque as normas técnicas da ABNT de segurança mudaram, então precisam ser modificadas, e ele vai dar um prazo também, considerando uma segunda coisa, além da boa-fé, foi que a própria administração pública deu o habeas para aquela edificação naquelas condições iniciais, né, de acordo com aquele projeto arquitetônico aprovado dentro da prefeitura. A expedição do certificado de conclusão de obra é a outorga da prefeitura de que aquele prédio pode ser habitado. Então, se ela deu, no caso dos prédios, as edificações que têm menos de 10 anos, então tem-se que, de uma certa forma, houve a outorga da prefeitura ali, então a prefeitura também vai levar aquilo em consideração. Então, isso que você falou de ter uma assessoria administrativa e jurídica, ou seja, para trazer esse embasamento desse pedido, a própria lei já traz esse direito para o condômino. E aí, Val, uma outra coisa que é importante os condomínios saberem é o seguinte, eu falei lá sobre o tempo, né? Os prédios de menos de 10 anos já têm que cumprir imediato, e os prédios com mais de 10 anos tinham 2 anos para se adaptar até 2020. Mas a gente sabe que de 2020 em diante a gente entrou num período de pandemia, né? Muito sério, muito crítico. E aí, o que o prefeito de Vitória fez? Ele sancionou em abril desse ano uma dilação desse prazo, que teria que ter sido cumprido até fevereiro, até 2020. E agora os condomínios, as edificações com mais de 10 anos, isso é importante, as pessoas fizerem, não são todas, são as com mais de 10 anos, elas vão ter o prazo para apresentar essa inspeção predial até 31 de maio de 2022, ou seja, quase que um ano depois que ele sancionou isso em abril, deu mais um ano de prazo para esses prédios com mais de 10 anos, exatamente pelo que você falou, da necessidade de adequação por ser muito antigo. E aí, então, o que eu deixo de orientação aqui sobre esse tema? Não deixe para 2022 para você fazer. Começar os seus orçamentos com as empresas ou com o profissional que vai fazer essa inspeção predial, começar a solicitar a sua administradora que comece a se movimentar, trazer esse assunto em assembleia, você colocou muito bem, chama uma assembleia extraordinária, se é possível, qualquer momento é possível o síndico ou o gestor condominial chamar uma assembleia extraordinária e dizer, gente, existe essa lei, a partir do ano que vem não tem mais como a gente correr, vamos começar a fazer os levantamentos de orçamento agora, começar a fazer essa taxa extra agora, de repente começa no valor menor, no valor básico, aí faz os orçamentos, e aí traz aí, de fato o valor real, para quando chegar em 2022, já está com tudo engatilhado, para já dar início a essa inspeção predial e fazer. E aí, lembrando que após a inspeção predial, após o protocolo, você tem mais 30 dias para cumprir e ainda pode pedir prorrogação. Ou seja, os condomínios de mais de 10 anos estão com uma folga boa para poder fazer esse cumprimento de norma, mas se deixar para 2022, né, Val? Aí o bicho vai pegar e vai ficar difícil. Fica difícil. Até mesmo alegar a boa-fé, assessoria jurídica ou administrativa do condomínio alegar a boa-fé. Mas aí, Val, dentro desse tema, a gente recebeu algumas perguntas, a gente selecionou o que tinha a ver aí com a inspeção predial, e eu vou trazer essas perguntas para vocês. Nós separamos 5 em razão do nosso tempo, para ver o que a gente consegue explorar aí, resgatar de você. A primeira pergunta que a gente recebeu, Val, foi a seguinte: qual a importância da vistoria predial? Por tudo isso que a gente está falando aqui, né, Val? A vistoria predial é muito importante. Mas eu queria ressaltar, antes de você dizer, do seu ponto de vista administrativo e de gestão, qual é a importância que você vê, né, ratificar o que você já falou, o seguinte, além dessa questão da inspeção predial obrigatória pelo município de Vitória, como a gente falou até agora, a inspeção predial ela tem outros objetivos, né? Não é só cumprir norma e regra.
de segurança. A inspeção predial ela tem um outro objetivo que é o patrimonial, né? Garantia do objetivo patrimonial. Então, quando você entrega um empreendimento, quando uma construtora ela entrega um empreendimento, essa primeira inspeção predial ela é de suma importância. Por quê? É nela que você vai ver se as promessas que foram feitas dentro da construtora são reais. Não é mesmo, Val? Você vai lá, faz a AGI, a Assembleia de Instalação, e faz o levantamento aí do que foi prometido como venda a nível de área comum, a nível de área privativa. Você tem que fazer, você pode fazer uma inspeção tanto nas unidades também, né? Cada unidade pode fazer a sua para ver se a construtora te vendeu aquilo que te prometeu de encanamento, de fiação elétrica, enfim, da parte de alvenaria mesmo do prédio. Mas porque, além disso, você tem um período de garantia pela própria construtora, onde esses cumprimentos de exigências, que está até mesmo as exigências que forem apontadas na inspeção predial pelo profissional, não serão cumpridas pelo condomínio, serão cumpridas pela construtora, porque na lei diz que ela tem um período de garantia. Então, Val, eu queria que você compartilhasse comigo, assim, dentro dessa pergunta, de qual a importância, eu sei que você já falou, mas assim, trazendo para esse contexto da entrega do empreendimento, né? Quando entrega um empreendimento, como é que você tem se comportado quando você vai receber um prédio pela primeira vez que você vai atuar e tem a primeira assembleia, como é que você orienta, o que você já viveu de experiência, de que foi positivo, de que um condomínio fez, deu certo, não fez e deu errado. Conta pra gente ainda nesse contexto, na sua visão de gestão, qual a importância da vistoria predial? Então, pessoal, vistoria predial. Antigamente, né, Rebeca, que eu te chamava muito de burocrático, e o mundo se tornou mais burocrático e realmente você tinha razão. O que que acontece? Você poderia, não vou fazer a vistoria porque o condomínio está na garantia. Era o primeiro pensamento. E aí eu não vou investir numa inspeção. Pensamento, pessoal, que tem mudado. Porque o que acontece? Cada vez mais prédios novos estão contratando profissionais para que faça essa inspeção inicial de recebimento de obra. E outra coisa que é muito importante, os prédios hoje em dia, eles te entregam um manual do proprietário, que para você ter as suas garantias previstas em lei, eles exigem essa inspeção de um profissional, tá? Naqueles períodos determinados, que estão determinados nesses manuais, né? Que antes não tinha. Então, você recebia o empreendimento e dizia, não vou me preocupar porque ele está na garantia. Então, à medida que for, você trabalhava, né? Você não trabalhava na prevenção. Então, à medida que for quebrando, nesse período, eu vou acionando a construtora. E o que é que as construtoras perceberam com isso? Esses danos, esses acionamentos eram por falta de inspeção e de manutenções preventivas. Hoje, você tem, para vocês verem a importância da inspeção, principalmente nesse primeiro momento, que você tem algumas garantias previstas no período de 5 anos. Então, você recebeu o empreendimento e você quer acionar a garantia, mas você não cumpriu as inspeções que estavam no manual e as manutenções, a sua garantia você não vai conseguir que a construtora vá lá e cumpra a parte dela, porque você não cumpriu a sua, né? Então, hoje, nesse primeiro momento, muitos empreendimentos não estão entendendo que você contratar um profissional após a AGI para recebimento do patrimônio é um gasto. Eles entendem que é um investimento para que muitas vezes eles que não têm aquele conhecimento técnico específico não sejam lesados por uma coisa que eles compraram e que não é o que foi entregue, né? Vou citar um exemplo bem esdrúxulo aqui para as pessoas. É a mesma coisa. Hoje, o folder é muito importante, né? Que você pega lá, logo no início que você está empolgado para comprar empreendimento e você recebe aquele folder que promete, olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E no seu memorial descritivo vem, olha, eu estou te vendendo uma Ferrari. E quando você vai ver, é uma bicicleta. Por quê? Porque você, enquanto leigo no assunto, né, aquela carenagem é de Ferrari, você não entende que o motor é uma bicicleta.
Por isso, a importância de um profissional. Porque o profissional, por mais que você veja que está, nosso empreendimento está muito lindo, mas o olhar clínico dele vai dizer, realmente está muito lindo, mas essa porta aqui, ela não era para estar aqui, ou o material dessa porta, que deveria ser um material anti-chamas, ele não corresponde à norma. Porque o profissional da inspeção, ele tem que estar atento às normas. Ele tem que estar atento aos materiais. Por quê? Porque pode causar um acidente. Porque aquele material não vai durar o tempo previsto, porque ele não é o material adequado para aquele local. Então, essa inspeção inicial, feita por um profissional, primeiro, isenta vocês de custo, assegura a vida, lhe dá garantias, né? E sem contar que você não recebe o que você não está pagando. Porque o profissional, ele vai conseguir identificar. Não adianta botar uma tinta que ela não corresponda ao que está ali no memorial descritivo, porque o profissional ele vai entender se aquela tinta corresponde, se aquele piso, como eu já tive condomínios, né, que a gente acionou na justiça, porque o piso do hall de entrada não correspondia, né, que era um piso importado na época, não correspondia ao piso que foi instalado. Houve uma pergunta, era bem similar, mas não era o piso correspondente. E aí você entende que o similar não vai te dar a garantia daquilo que eles te venderam, né? E o seu prazo. Aí você entra e uma situação que você deve questionar inicial é sempre depois da inspeção. O profissional faz a inspeção. O interessante é que essa inspeção ela seja bem detalhada, né? Para que você volte para a construtora com a resposta. Porque na hora que a construtora vai te fazer as entregas, né? E é muito bom que você esteja com o profissional da construtora, né? Seu profissional com o profissional da construtora, na hora do recebimento. E aí, à medida que eles foram andando pavimento por pavimento, você vai fazendo o registro fotográfico e detalhado do que está ali e se corresponde com a realidade. Se isso não puder ser feito nesse primeiro momento, que seja feito no primeiro momento que puder ser feito e o quanto antes. Por quê? Porque nesse primeiro momento, o que é que as construtoras querem? Elas querem te entregar o empreendimento. Elas querem que vocês assumam já os custos iniciais. E quando você faz o levantamento, quando você vai lá colocando no dia de, olha, não, isso aqui não corresponde, isso aqui eu solicito, eu só vou receber após ter corrigido essa fechadura, ter corrigido essa iluminação, olha, isso aqui não corresponde. Então, ele vai te entregar, ele vai correr para fazer, para corrigir, para te entregar. Depois de eles estarem fora, vai ficar um pouco mais difícil. Você vai conseguir? Vai conseguir. Mas você tem todo um trâmite judicial. E aí você tem o seu inspetor e você tem o inspetor da construtora que vão conflitar. E muitas vezes vocês não conseguem resolver isso harmonicamente e vai para uma disputa judicial morosa e longa, que é o que ninguém quer. Enquanto isso, o seu bem, o seu patrimônio, aquele que muitas vezes para muitos é um sonho, né? Ah, é o sonho da minha primeira casa, é o sonho daquele lugar que eu sonhei, vira um tormento e um pesadelo, né? Muito grande para muitos. E outra coisa, Rebeca, você falou uma questão de normas. Então, pessoal, hoje, cada item dentro de um condomínio, né, se tratando dessa inspeção inicial ainda, ele obedece uma norma. Porque quando você protocola um projeto, esse projeto ele sofre alterações muitas vezes porque ele não está dentro daquela norma. Então, essa inspeção desse profissional vai te dizer isso, né? Que a gente já teve casos da porta não estar naquele local. E aí, como é que o condomínio remaneja a porta depois, se ali tinha um elevador? E que gasto é esse que o condomínio vai ter que assumir nesse primeiro momento? Porque o condomínio não vai ficar inabitável, né? Você não vai ficar com um empreendimento inabitável, você tem que resolver seu problema imediato e vai ficar nessa morosidade para ver depois. Então, o ver antes
te resguardo melhor do que ver depois. Essa expressão predial inicial de tubulação, de elétrica, de materiais que você tem ali no dia a dia, de medição, né? Porque hoje muitas portas ela tem que atender a acessibilidade, condomínio tem que atender a acessibilidade. A gente está falando da parte interna, mas a gente tem a parte externa do condomínio. A fachada está de acordo com o projeto? Isso impacta o condomínio porque o arquiteto ele pode reclamar que está dando um diferencial. E a calçada? A calçada ela é cidadã? Você hoje tem o depósito do lixo, porque hoje os condomínios não podem colocar seu lixo de qualquer jeito na rua, né? Então, tem o depósito de lixo. A casa onde fica o sistema de gás, ela está de forma correta para evitar de você ter um vazamento ou um incêndio? Você tem uma válvula ali que faz o travamento em caso de ter um vazamento de gás? Os medidores, eles correspondem à norma? Essa inspeção inicial, ela vai te dar toda essa garantia, né? Então, ela não é só importante, ela é fundamental. Passa a palavra para você, Rebeca. Não, e aí pegando o gancho que você está falando, dessa questão da importância e ser fundamental, tem outras coisas que impactam, né? Eu achei muito interessante o que você colocou aí sobre o empreendimento, não é só o piso, mas é o sonho da casa própria, além de ser o sonho da casa própria, a pessoa que adquiriu os condomínios ali, ou da casa própria ou do seu ambiente de trabalho, né? Porque também tem os comerciais, as pessoas às vezes financiam aquele imóvel por 20 anos. Aí ela está pagando 20 anos, olha o tamanho dos juros, da correção que tem aquele patrimônio ali, do valor inicial que você comprou para o seu financiamento, para você tomar um calote. Por que um calote? Você falou, né? O folder. Como o nosso objetivo aqui é falar uma linguagem bem direta, é um calote, né? Que você está tomando e pagando caro por esse calote e de não te entregar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Val, é o seguinte: todo condomínio é obrigado a fazer o seguro do prédio, né? E aí, o seguro do prédio é para cobrir questões aí de incêndio, de acidentes que tem, ou incidentes que aconteçam, que precisa aí o condomínio se socorrer do seguro, e isso é obrigatório. E aí o seguro, quando ele encontra métodos para não pagar, ele faz, porque se você não tem as suas questões prediais em dia e as suas manutenções em dia, e você só consegue fazer manutenção muitas vezes através da inspeção predial, principalmente essa primeira, que é da instalação, onde você vai equiparar o que você falou, né? Entre o folder que te entregaram e entre o contrato que você assinou e efetivamente o produto que te deram, o condomínio não cobre o seguro. Não cobre mesmo o seguro. E aí o condomínio, não, perdão, o contrário, o seguro não cobre o condomínio. E aí, além do gasto, da correção que o condomínio vai ter que ter, gasto com inspeção, gasto com a correção, não vai conseguir acionar a construtora porque deixou de cumprir as inspeções prediais e as manutenções em tempo oportuno, não vai ter o seguro cobrindo as despesas, vai ter que pagar para corrigir as despesas e ainda vai amargar aí. Dependendo do que acontecer, pode ter que ser multado, o síndico pode responder juridicamente, civilmente e criminalmente. É muito importante que os síndicos entendam isso também. Não é só para você dizer se o piso está assim ou está assado, a tinta. Também o síndico pode responder pela falta de expressão predial, pela falta de cobertura de seguro, pela falta de manutenção adequada. Ou seja, todo um transtorno criado simplesmente porque o condomínio lá atrás, ou por desconhecimento ou por opção, deixou de cumprir uma das questões aí. Então, realmente é fundamental a inspeção predial. E aí, trazendo para o pessoal aqui, Val, para as pessoas entenderem que na inspeção predial a gente encontra dois tipos de coisa, que a gente chama de vício e que a gente chama de defeito, né? O vício é tudo aquilo, e o vício pode ser aparente, que é aquele que você identifica na inspeção predial, ele pode ser oculto. E aí o Código Civil ele teve todo um cuidado em tratar da questão do vício oculto, né? Quando é que acaba o prazo de garantia, porque o vício oculto é aquele que não é visto a olho nu e que ele vai aparecer com o passar do tempo, e aí você vai analisar se foi o desgaste da estrutura ou não, se foi uma falta de manutenção ou não. Se for constatado aquele vício oculto ali,
o condomínio tem um prazo maior para poder acionar a construtora para que ela pague ali não só a correção, mas que ela tudo aquilo de consequência que vier através daquele vício ali. Mas o vício diretamente é aquilo que está ligado à segurança das pessoas e ao patrimônio também das pessoas, né? O que você citou, às vezes um piso, uma tinta, uma porta que não tem, uma parede que não estava no lugar, um elevador que não consta no projeto, tudo isso ele pode impactar na segurança das pessoas e ele impacta na própria entrega do produto. E já o defeito é aquilo que aparece com o longo do tempo que está ligado somente às questões de saúde e segurança das pessoas que estão ali naquele ambiente. O que é importante para as pessoas saberem é que existe um prazo, né, para você questionar isso dentro da construtora e existe um prazo para você judicializar. O prazo para você apresentar perante a construtora para que ela tem que obrigatoriamente ter as garantias ali da obra, dos vícios que ela entregou, são de 5 anos. Então, entregou o empreendimento, a construtora tem que dar a garantia de 5 anos, dos primeiros 5 anos. Então, tudo que acontecer nos primeiros 5 anos de diferente, de vícios, defeitos identificados, a construtora tem por obrigação corrigir. Esse prazo está no artigo 618 do Código Civil. E aí, o condomínio, contado do conhecimento, ele tem o prazo de 10 anos para judicializar. Então, se ele tentar resolver administrativamente e não conseguir, ele tem um prazo de 10 anos para judicializar aqueles primeiros 5 anos aí. E a partir então dos 5 anos, encerra-se os prazos e aí tudo corre por conta do condomínio, salvo se for um vício oculto, ou seja, um vício que apareceu posteriormente. E aí, como é que você prova o vício oculto? Através não só das manutenções que foram feitas, mas também das inspeções prediais, principalmente da Assembleia de Instalação, onde no primeiro momento aparentemente estava tudo ok, mas, por exemplo, uma rachadura, a maneira como rachou, o diâmetro, o tamanho da rachadura, o local da rachadura, tudo isso, daqui a 10 anos, se acontecer um perito, um profissional, a gente chama de perito profissional responsável, ele é capaz de dizer se aquela rachadura foi falta de manutenção do condomínio ou se aquela rachadura é em virtude do produto que foi entregue. E aí seria um vício oculto e o condomínio tem um direito, então, de questionar. Então, isso é muito importante o condomínio conhecer, né? Os condôminos conhecerem essas questões aí judiciais. E um adendo é que antes o prazo era de 20 anos, né? O condomínio tinha 20 anos, mas agora não é mais, é 10 anos. Então, as pessoas não podem se confundir aí nesses prazos aí. E aí, Val, eu até anotei aqui quando você estava falando, a Vanessa, voltando lá naquela primeira questão do predial, ela fez um comentário aqui muito importante, que ela falou assim, não deixa para depois, aquela sobre a gente está falando para 2022, porque vai vir a oferta da lei e procura, né? Porque em 2022 os orçamentos vão ser muito mais caros, porque o condomínio tem a obrigação de cumprir. E aí esse problema financeiro ele pode ser pior, se as pessoas deixarem para 2022. Mas muito bacana. Aí, no caso, os prazos vão estar apertados, né? Os profissionais capacitados, que são, porque você não é qualquer profissional, né? Você tem os profissionais que são credenciados, vão estar cheios de trabalho, o condomínio com prazo apertado, se sofrer uma fiscalização, então, e aí, como é que vai ficar? Esse preço vai lá em cima. Pois é. E aí, Val, complementando o que você falou, você já deu um brief bem legal aí sobre os cuidados a serem tomados na hora da vistoria predial. Eu acho muito importante a gente deixar claro para as pessoas aqui que é o que você falou. Você tem o memorial descritivo, você tem a BIT, você tem projetos e você tem que ter um profissional. Não aventure assim, eu vou fazer a assembleia de instalação com uma administradora de condomínios, que geralmente é isso que acontece, e a administradora de condomínios ela tem um gestor bacana, o gestor predial, ele pode acompanhar e deve, até porque a administradora tem uma experiência para orientar aquele condomínio ali, como deve, porque ela deve ficar atento, né? O que deve ser cobrado das partes ali envolvidas. Mas é importante que as pessoas entendam que, além dessa documentação, elas precisam ter um profissional habilitado, gente. Cada macaco no seu galho.
né? Que se você vai judicializar, você precisa de um advogado. Se você vai fazer uma notificação extrajudicial ou outra atividade, você precisa de um advogado. Se você vai fazer boleto, você precisa de um administrador. Se você vai cuidar de balancete, de um administrador. E se você vai fazer inspeção predial, você precisa, sim, de um gestor acompanhando ali, principalmente se o síndico for a primeira experiência dele, não for um síndico profissional, mas você precisa de um profissional habilitado dentro dos órgãos regulamentados, que é ou o CREA ou o CAL. Uma observação. Nem todo, e aí isso a gente só adquire com conhecimento trabalhando na área, né, Val? Dentro dos tipos de engenheiro, nem todo engenheiro pode assinar por tudo. Então, geralmente, o engenheiro civil, ele consegue assinar, emitir RT, né, laudar, praticamente tudo dentro de um empreendimento. Mas o engenheiro elétrico nem sempre consegue, o hidráulico nem sempre consegue, o mecânico nem sempre consegue. E o arquiteto, ele tem uma equiparação que ele consegue, por se tratar de estrutura arquitetônica, ele consegue aí emitir um laudo específico daquilo que ele está habilitado, eles têm umas questões. Então, assim, esse é um outro ponto importante. Por isso, que é importante, nesse caso, ter o gestor pela administradora de condomínio ou se for um síndico profissional, né, que já atua nessa área, porque ele vai saber ali orientar aquela comunidade ali, qual é o profissional a ser contratado, ali, analisar o contrato junto com o seu departamento jurídico, né, fazer as cobranças de prazo, ficar em cima. Então, eu acho que um dos cuidados que a gente tem que tomar é na execução mesmo, né? De como se comportar ali. Não só ficar preocupado em levantar problemas, né? E comparações, mas na execução mesmo. Mas aí, Val, o que eu queria que você contasse pra gente aqui agora, pra gente poder encerrar? Eu queria que você contasse um exemplo de uma situação, claro, que respeitando o sigilo da sua profissão, sem citar nome de pessoas, mas assim, um exemplo de uma situação que deu muito errado para um condomínio esses anos todos aí pela falta da inspeção predial, assim, que você viveu. E conta aí como é que você saiu do imbróglio para a gente, para as pessoas entenderem de uma forma mais tangível, né? Ah, isso aconteceu, isso foi importante ou não, ou foi ruim porque não tinha inspeção predial. Então, Rebeca, eu vou voltar só um pouquinho para que as pessoas entendam uma situação você tocou aí e é muito importante. Hoje, a seguradora, ela só vai pagar o que lhe é de direito se aquele item ou aquele local teve a inspeção e com as datas e assinatura. Ah, é bomba. Você tem um contrato de bomba? Não, mas você tem a pessoa que fez os testes, foi lá e verificou. Porque aí eles vão pagar. Fora isso, eles não vão, né? Se o alvará não tiver em dia, eles não vão pagar. Se o contrato de elevador não tiver em dias, eles não vão pagar. Hoje é obrigatório de todos os que a gente falou aqui ter os alvarás, né? E o contrato de elevador, né? A lei entende que todo empreendimento é obrigatório ter o contrato de elevador. Então, a inspeção predial, ela é de suma importância para garantir os seus direitos, né? E vindo por aqui, para a questão da experiência que você falou, a gente já teve situações bastante delicadas de prédios muito antigos, que para você ter ideia não tinha bits. Mas como é que está funcionando? Está funcionando, é renomado, é conhecido, é antigo, mas nunca teve a bits. Ah, tá. Então vamos lá, que chegou a hora, porque depois da Boate Kiss apertou de fazer o alvará de corpo de bombeiro. Ok. Como é que está o sistema de incêndio? Que sistema? E o para-raio? Ah, tem uma anteninha lá. E agora, José? A pergunta é essa. E agora, José? Algumas coisas você consegue com uma certa velocidade, mas outras não. E aí você tem que adequar o condomínio inteiro àquela norma. E como é que a gente vai fazer? Vamos usar o fundo de reserva, porque esse condomínio ainda tinha fundo de reserva, mas ficou um valor bem elevado. E detalhe, gente, demandou muito, porque a gente precisou chamar um profissional para readequar todo aquele prédio, né? Você precisou de um engenheiro, nesse caso a gente precisou de um engenheiro elétrico, porque os padrões elétricos não estavam de acordo com a norma, e nessa inspeção os bombeiros eles foram em cima de tudo, porque agora eles vão justamente com o projeto em mãos.
E aí a gente teve que chamar, como você mesmo falou, Rebeca, não era o engenheiro civil ele tinha para fazer uma parte das adequações, mas a gente precisava de um engenheiro mecânico, né? Porque a gente, por incrível que pareça, lá tinha gerador e a gente precisava também, além do engenheiro mecânico, a gente precisava de um engenheiro elétrico, porque os padrões de iluminação eles não se adequavam. A gente conseguiu sair dessa com muito custo, mas além de tudo, demandou muito tempo, porque a gente protocolava os projetos e tinha algumas adequações. Protocolava o projeto e aí eles vão passando de setor para setor até finalizar, para depois vocês virem para a execução e a gente conseguiu o alvará e as pessoas ficarem, né, tranquilas. E aí foi que a gente conseguiu, enfim, que foi até festa, né? Meu patrão deu a festa nessa época, fez churrasco, porque ele disse que se a gente conseguisse esse alvará, você estava no processo, você lembra disso? A gente ganharia um churrasco. Então, assim, foi um processo de mais de anos, né? Foi uma coisa bem morosa, demorada, mas nessa situação a gente saiu bem. Existem outras que as pessoas não conseguem, como aconteceu recentemente em Miami, né? O prédio, as pessoas tinham dinheiro, mas por imprudência, imperícia, não queriam fazer, e isso custou vidas, né? Custou vidas, custou seu patrimônio, custou seu sonho. E Eu hoje, acho que esse é o maior custo, né, Val? De tudo que a uhum, gente falou aqui, eu acho que esse é o maior custo, né? As vidas não voltam, né? E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, acontece. é, Acontece. é, Eu tenho um exemplo para te, dois exemplos para te dar. Dessa situação que não acontece, a gente teve que desmarcar a live, por exemplo, porque eu tive um acidente doméstico que não foi um acidente, né? Para quem não sabe, vou contar aqui na live para vocês verem como que isso poderia ter acontecido num condomínio, o transtorno que poderia ter sido. Aqui em casa, né? Eu moro numa casa muito antiga e já teve uma fossa séptica, já foi alugada, né? Que foi alugada, foi construída uma fossa séptica pelo inquilino. Depois que a gente retornou para casa, ela foi desativar. E sabe o que aconteceu? Caí eu, bonita, dentro da fossa, 4 metros e pouco de altura, caí, tô toda ralada aqui, se ninguém vê, porque tivesse tá feito aqui, a né? inspeção, Tô toda ralada, toda cagada, literalmente, se tivesse feito debaixo a dessa inspeção, roupa aqui. se Porque não tivesse teve uma feito a inspeção predial, inspeção, mas brincadeiras à parte, nem teria, porque tá desativada, mas o que acontece? A tampa dela foi ficando, vai batendo água, né? Foi batendo água, foi batendo água. Do que a gente entendeu, a ferragem ficou ali velha, né? Caiu sim. e quando eu pisei em cima, caiu, fui parar lá embaixo. Graças a Deus não passou de um susto, não quebrei nada, já fiz tomografia, já fiz raio-x, enfim, fiquei muito machucada. Mas poderia ter sido uma coisa muito séria, né? Eu poderia ter acontecido uma tragédia dentro de casa, enfim. Resumindo, foi isso que aconteceu, graças a Deus deu tudo certo. Isso poderia ter acontecido dentro de um condomínio também. Então, o que que precisa dentro de um condomínio? Manutenção para que esse tipo de coisa não aconteça, porque aí quem responde diante de uma situação dessa é o síndico, o próprio condomínio, dependendo da consequência. E outro exemplo engraçado que eu quero trazer para as pessoas com essa questão de inspeção predial, a gente também trabalhava junto, não era um prédio que você geria, mas acho que não era um prédio, não vou me lembrar agora, talvez você vai se recordar, mas teve um prédio que cismou que a porta de incêndio tinha que ser pintada de dourado. Você lembra disso? Tinha que ser Lembro. pintada de dourado porque vermelho era muito feio e não Aham, ornava, é um prédio de luxo, e não isso, ornava ali com a decoração do ambiente. concordo. Gente, a gente está rindo agora, mas isso foi uma dor de cabeça enorme para a gente conseguir expedir esse alvará do Corpo de Bombeiro, até que os condôminos entendessem que não poderia ser a porta pintada de dourado, tinha que ser vermelho, porque é o padrão de risco, de alerta, enfim, que é exigida pelo Corpo de Bombeiros. Isso acontece porque pelo costume daquela comunidade condominial ali de fazer determinadas coisas sem uma expressão, sem uma inspeção, sem estar com base nas normas, né, nos atos normativos. Foi aquele período de mudança, como você falou, que o Corpo de Bombeiro começou a exigir um monte de coisa e o bombeiro também não fiscalizava condomínios, e começou a perceber a necessidade de fiscalizar. Teve essa situação da porta, e eu me recordo uma outra situação também, que eu acho que era até o condomínio da Luciene que trabalha aqui comigo, e tinha eu não lembro agora se era dela ou não, mas tinha um raio de uma porta assim, ó, no meio, entre
entrava no condomínio e eles fizeram Clausura. uma Uma parede clausura. assim que tapava a entrada dos elevadores. Era seu condomínio isso? Que Clausura. tapava as entradas dos elevadores. E isso não pode, porque dentro de um risco que tapava também as entradas de incêndio. Era lindo, o negócio era fenomenal. Você chegava no condomínio e falava, pô, que somos rico. Mas, assim, não pode, isso impacta diretamente. Então, assim, tudo isso são identificados. A gente também suou. Acabou que eu parei de advogar para esse condomínio. Não sei o que foi feito dessa porta, mas por fim resolveu, né? Resolveu a parede. E aí, mas tudo isso você identifica, a gente está rindo aqui agora, mas a gente identifica e parece que não, mas isso impacta na expedição do alvará do Corpo de Bombeiros, impacta na cobertura do seguro, impacta nas indenizações, porque se um condômino vem a óbito ou vem ficar muito machucado, ou né, tem algum prejuízo e prova aquela porta que não podia estar ali da inspeção está contra o alvará, o condomínio é condenado em dano moral, em dano material. Então, assim, essas vistorias, essas manutenções são mais importantes do que as pessoas imaginam, né, Val? E aí eu quis trazer esse exemplo que você contasse, estou brincando aqui, estou contando, para vocês verem que isso é muito comum acontecer. Isso é mais comum dentro desse mundo, né, do que a gente pensa. E a gente só consegue mostrar para os condôminos a importância deles estarem atentos a essa questão da inspeção predial, fazendo as manutenções, fazendo as vistorias, né? E cumprindo as regras direitinho. Val, eu queria te agradecer por mim, a gente tem um monte, se a gente for falar aqui, se a gente começar a contar exemplo, a gente tem exemplo de condomínio para falar até amanhã. Mas a gente, infelizmente, tem um tempo curto para estar aqui. Eu quero te agradecer de novo. Primeiro por ter aceitado nosso convite, depois por ter aceitado modificar aí, essa data para poder trazer um pouquinho do seu conhecimento, me colocar à disposição mais uma vez sempre que você precisar. Vou deixar você se despedir do pessoal, mas eu já te agradeço por estar aqui. E aí, a gente tem aqui o nosso ritual, que vai dar um delay, mas eu já vou te explicar. A gente tem um ritual de tirar uma foto com o nosso convidado para registrar esse momento, né, gente? A gente precisa registrar esse momento. E aí, nós vamos fazer uma pose aqui, para eu conseguir tirar uma foto aqui, porque dá um delayzinho, você tá dando até tchau. Mas aí eu vou ficar na pose aqui para a gente poder tirar a nossa foto. Faz um sorriso bem lindo aí, Val, pra gente sair gata nessa foto, Vou viu? fazer, hein? Ela vai começar a agora dar um delay, tá? Viu? É 1 minuto de delay. As pessoas, ainda bem que a gente tem um dente bonito, um sorriso lindo, Ah, entendeu? ei, As o pessoas meu, ficam muito. gente, eu já gostei. Eu acho que foi. Se não foi, Ei, gente, quem está assistindo, Vanessa, Paula, pessoal, printa aí para nós, manda para mim. Por favor, faz o sorriso, manda o povo. É porque a gente tem, infelizmente, um delayzinho aqui mesmo. Manda alguém aí, Vanessa que faz assim, tira uma foto aí, Vanessa, manda para mim. Agora eu acho que foi. Tô vendo aqui até um ok aqui. Vanessa Foi. é fotógrafa de plantão aí, entendeu? A live com a gente tem que ser assim, Val, não podia ser Mas, diferente. ó, Da próxima live, Val, eu já quero que a gente venha fazer. Já tenho aqui umas coisas na cabeça. Nós vamos fazer a live tomando um vinho. Você vai me explicar os detalhes do vinho. Você com esse poder, seu sommelier, nós vamos tomar um vinho. Já não vou estar tomando mais remédio. Já vou poder tomar um vinho com você, que já vou estar recuperado do meu incidente doméstico. E a gente vai estar mais, Val, muito obrigada por todo o carinho. Você está aqui comigo, hoje a gente está brincando, mas assim, é muito importante esse trabalho que eu tenho feito para mim, para minha carreira. E eu quero compartilhar isso com as pessoas. O objetivo é compartilhar essas informações com as pessoas, porque de fato eu acredito que quando a gente compartilha determinada. Se a gente só tem um conhecimento, a gente só engorda. E eu acho que a gente tem que devolver para a sociedade um pouco. É claro que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, mas a gente precisa devolver um pouco para a sociedade daquilo que a gente aprende estudando e trabalhando, né, com as nossas experiências profissionais. Então, esses eventos são muito importantes para mim, esse workshop, e ter você aqui comigo, de fato, é uma honra. Estou muito feliz de você ter disposto seu tempo para estar aqui comigo, falando um pouquinho mais da sua experiência. Agora a palavra é com você, você pode se despedir, pessoal.
E na próxima live a gente volta aqui tomando um vinho bem bacana. Bom, gente, eu acho que se mesmo que ela não faça a próxima live, eu me convido, já que vai ter vinho, né? E um vinho, um bom vinho eu jamais dispensaria. Muito obrigado a todos vocês. Eu vi que tem muitos amigos, né, conhecidos e colegas de trabalho que dispuseram de um tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado, obrigado pelo carinho de todos. Rebeca, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estar com você é sempre uma honra. Saudade de nossas conversas, dos nossos bate-papos, né? E você é uma pessoa rica de conhecimento. Bacana que você resolveu partilhar isso com outras pessoas. E só tenho a agradecer e ansioso esperando a próxima live, não pela live, mas pelo vinho, né, gente? Tem gente se convidando aqui na fila pelo vinho, hein? Não vou contar quem é, não. Eita. Não Ó, vai já ter. todo mundo. Vamos fazer Rebeca, eu acho que essa live vai chamar ter. condomínios. Eu vou ter que fazer, ao invés de caneca, eu vou ter que fazer umas taças, entendeu? Para fazer uma Gostei. confraria do mundo chamado condomínios. Mas, Val, muito obrigada, de verdade. E, gente, ó, você que está vendo esse vídeo que você adorou aqui, né, nossa espontaneidade, vou pedir de novo, porque eu peço mesmo, entendeu? Compartilha esse vídeo, vai ficar gravado. Então, entra lá nos meus vídeos que ficam aqui e compartilha esse vídeo, porque isso é uma forma de você me ajudar que mais pessoas estejam no canal e mais pessoas recebam esses conteúdos também que a gente está promovendo aqui, que é de graça. Tem muita gente cobrando por essas informações que a gente está passando aqui, e isso é de graça. E eu espero você aqui na próxima segunda-feira, vai ser na segunda-feira, para a gente falar sobre os impactos jurídicos e a importância das inspeções dos livros. E eu vou ter o prazer de receber a Vanessa aqui também, que é nossa colega, né, Val? Que é especialista na área econômica e vai poder trazer muito conhecimento bacana. E esse pessoal todo aí, só subiu o coraçãozinho. Val, só vou trazer você aqui agora, hein? Só subiu o coraçãozinho e comentário, gente, muito obrigada. E lembrando, se ficou dúvida ou sugestão, pedido de esclarecimento, é no direct que você manda para mim, tá bom? E se você printou essa live, ajuda nós. Faz o merchan aqui com a titia, posta lá e marca a gente no Instagram. Eu vou ficar muito feliz, eu vou fazer coraçãozinho para você. Val, obrigada e até a nossa próxima live. Tchau. Até a próxima.